Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à playlist O Estranho. Eu sou o Daniel e hoje estou aqui com o meu amigo Gustavo Viana Groman, que é jornalista e vai nos contemplar com algumas situações estranhas aí que ele vivenciou na vida dele. E o tema do vídeo de hoje, por isso a gente escolheu como a visita do falecido sogro e um UFO em Atibaia, mas a gente pode estender aí para um diálogo mais amplo, né? Então, Gustavo, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por ter aceitado o convite e a palavra está com você. Obrigado, Dani, pelo convite. A gente está tentando marcar faz um tempo aí, deu alguns ruídos de tipo datas, mas no fim deu tudo certo. Estamos aqui para falar sobre nesse canal O Estranho, né, do Gaiata Psi, Uhum. mas para falar sobre o estranho ou coisas que parecem estranhas para uns, para outros não, vivências que eu Vivência. tive, que você teve, que muita gente teve ou tem e que muitas vezes acaba nem falando sobre isso, justamente porque a gente, e acho que a boa parte da sociedade tem uma tendência a achar o estranho estranho, né? E às vezes o pessoal prefere ficar quieto ao invés de contar as histórias. Exatamente. Então, muito bem que você colocou isso, Gu. Você está praticamente como co-anfitrião aqui, então, da playlist O Estranho. Eu e o Gustavo, então, já que você tocou nesse assunto, fomos recentemente para a Serra da Beleza juntos, lá no Rio de Janeiro, numa viagem de interesse ufológico, a Serra da Beleza, que é bastante estudada. Temos vídeos aqui entrevistando pessoas lá, bastante estudada nesse quesito dos UFOs, né? Muita gente já viu, tem fotos, né? Já há pelo menos 40 anos que têm sido feitas pesquisas ufológicas lá. Então, nós fomos lá numa vigília com o Marco Antônio Petit, ufólogo aqui brasileiro, né? Então, nós dois somos bastante entusiastas aí do tema do estranho, e por isso que a gente resolveu gravar juntos aqui um episódio onde o Gustavo pode trazer aí essas experiências, levando em conta que aqui o nosso interesse é pela ciência, no sentido amplo do termo, é respeitoso, não diagnosticamos nada, né? Simplesmente escutamos as pessoas com interesse, né? Com entusiasmo, no espírito científico de que a gente precisa ter a modéstia de que o nosso conhecimento da vida, do universo, ele é mínimo e pode mesmo esse mínimo pode mudar a qualquer momento a partir de novos campos aí de estudo, de desdobramento, né? Então, a modéstia e a abertura são muito importantes. Tem muita gente que tem essas experiências de maneira sistemática ou pontual ao longo da vida e tem vergonha ou medo de contar por receio de serem ridicularizadas ou diagnosticadas, né? Então, nosso exercício aqui é de alteridade para que todos possam ouvir, né, essas coisas e não ter vergonha de nada, porque são vieses, muitas vezes, da realidade que nós, de uma maneira, através do senso comum, não temos acesso, mas que em determinadas circunstâncias, algumas pessoas, né, podem ter acesso ou verem coisas que a maioria das pessoas não quer ou não pode enxergar, né? Então, por que não? Né? Por que não levantar ou considerar essas possibilidades, né? Então, por isso que muito bem-vindo o teu comentário, Gu. A palavra está com você agora, então, se você quiser iniciar o teu relato. Antes eu queria fazer um comentário que eu acho que é válido, né? Dar um depoimento aqui em relação a essa vigília que a gente foi fazer, esse final de semana que a gente foi passar na Serra da Beleza, porque além da vigília, tinha ali observação do céu com telescópio, tinha uma palestra do Marco Antônio Petit, que frequenta ali a Serra da Beleza desde os anos 80, né? Então, ali ele fez vários avistamentos, e conhece pessoas que fizeram também, né? Então, muita conversa, muito legal, né? E aí, quando eu falei para determinadas pessoas, enfim,
amigos e parentes, que eu ia na Serra o que você vai fazer lá? Vigília ufológica, uma palestra com o Petit, que é um ufólogo, um dos mais renomados do país, tal. Sério, não acredito, vai fazer o quê? E não sei o que tal. É, já ouvi, como é que é? Porque dessa vez, eu fui sozinho, né? Meus filhos e minha esposa não quiseram, nem puderam ir, na verdade, também. E se pudessem, iriam tranquilamente. Mas aí eu ouvi assim, pô, já ouvi pescador falando que ia pescar para ficar longe da mulher, não sei o quê, mas fazer vigília ufológica nunca tinha ouvido, tá, né? Então, desse jeito jocoso, né? E aí, eu nunca tinha ido a um evento desse. Eu sempre me interessei por isso, assim, desde de jovem, né? E eu vou contar um pouco aqui. Uma das minhas experiências foi nessa época de juventude, quando eu ainda tinha cabelo. É, eu sempre me interessei, mas eu nunca tinha frequentado, né? E ali, além de estar eu, tal Dani, né, tal Petit, tinha ali, sei lá, vamos falar aí na palestra do Petit, umas 50, 60 pessoas, no dia da vigília também, no hotel que a gente ficou, que o Petit estava um pouco menos, né, tinha o pessoal que estava na cidade, da cidade vizinha e tal, né. E aí, assim, muita gente pensa, imagina que as pessoas que frequentam esse tipo de evento são pessoas estranhas, são pessoas esquisitas, são pessoas fisicamente diferentes, tal, né? E aqui eu estou dando o meu testemunho, que são pessoas normais, que nem eu, que nem o Dani, e vou te falar mais, são pessoas com conteúdo. Pessoas normais só um parênteses, né? Porque esse termo aqui, como é um canal de psicologia, né? O pessoal pode. Você vai me ajudando nessa questão, Sim, Dani. pessoas normais no sentido assim de pessoas que não teriam nenhuma característica exótica ou excêntrica, mas que, enfim, não chamariam a atenção em especial por nenhum motivo, né? Nesse sentido que você está dizendo, né? Mas indo além, são pessoas com um conteúdo muito rico, né? Independentemente de ser um conteúdo mais voltado para ufologia mas são pessoas interessadas, são pessoas que perguntam, que querem saber, que conversam. Cara, então, foram ali 3 dias praticamente que a gente ficou com essas pessoas, além do Petit, que é um grande cara, mas porra, foi falado de tanta coisa, de ufologia, mas de tantas outras coisas, sabe? Então, um papo tão enriquecedor, né? Que eu vou te falar, eu prefiro muito mais estar junto com esse tipo de pessoa que estava ali frequentando do que com vários outros grupos que a gente encontra no nosso dia a dia, em várias ocasiões mais corriqueiras aí, né? Que tem assuntos rasos, talvez, né? Que se preocupam muito com, sei lá, as redes sociais, né? Tal. Então, e eu voltei dando esse depoimento para todo mundo que perguntou, e eu falei muito isso, né? Eu falei, gente, independentemente de você gostar ou não de ufologia, acreditar ou não, foi um final de semana muito rico, de muita troca de conteúdo, então valeu muito a pena. Não, não, legal, eu acho sensacional o teu comentário. Às vezes a gente até esquece de entrar nessas questões, né? Porque é isso, tem advogados, tem juízes, tem médicos, tem engenheiros, tem eh, todo tipo de pessoa, Jornalistas, psicólogos, jornalistas, pessoas que têm formação acadêmica, pessoas que não têm formação acadêmica. Então, é, o tema do estranho, ele é um tema que é inerente ao ser humano, né? E não deve ser uma pauta cancelada, né? Ou seja, na psicologia, no mundo existem muitas lutas, né? Para que todo mundo seja inserido, para que todo mundo seja acolhido, não haja discriminação. E o tema da espiritualidade, do misticismo, da ufologia,
das experiências de quase morte, da comunicação com os mortos, tudo isso também deve fazer espectro, deve estar dentro do espectro do diálogo, da ciência, deve estar incluído. Então, sensacional esse teu comentário, e é importante que a gente tenha também coragem, eu acho que o objetivo aqui dessa playlist no canal, né, é poder incentivar as pessoas a terem coragem de falarem sobre essas coisas, né? E quem tiver o preconceito que fique para trás, né? Ou seja, quanto mais pessoas falarem, mais isso vai se tornar uma pauta natural e, de repente, mais ampliada a nossa visão da realidade vai ser. Mas para isso as pessoas precisam se encorajar a falar, né? Não, Porque não também eu tenham vou te... medo do deboche, não tenham medo disso. Não, eu vou te falar uma coisa. Talvez nunca essa palavra, esse termo, né, cancelamento, que é, entre aspas, recém-criado, antes poderia ser de uma outra forma, a atitude é a mesma, mas o termo poderia ser outro, né? Mas, assim, vamos falar que talvez o cancelamento nunca esteve tão em alta, porém, na minha visão, também nunca esteve tão em alta as pessoas falando, e falando sobre temas que antes não eram falados, temas que antes eram escondidos. Então, assim, ao mesmo tempo que cresceu essa parte do cancelamento, talvez muito por causa das redes sociais, eu vejo também um crescimento da coragem. E ainda bem, porque se fosse só aqui, a gente estava ferrado, né? Muito bem. Entrando no tema que nos trouxe para esse vídeo hoje, né? A gente conversando, eu comentei com o Daniel, ele falou, pô, seria legal a gente gravar. Então, eu vou falar sobre duas experiências que eu tive, né? Na verdade, sobre dois caminhos, uma experiência e um outro caminho que eu já tive mais de uma experiência, né? E aí vai para o lado da parte ufológica e o outro da parte espiritual. Começando com essa parte ufológica, já que a gente comentou do final de semana na Serra da Beleza e tal. Como eu comentei, eu sempre fui muito interessado por isso, quando era pequeno, não criança assim, mas criança, pré-adolescente ali, eu sempre gostei muito de natureza, tá? Eu sempre gostei muito de observar o céu. Teve uma época, minha mãe fala, uma época que eu falei que eu queria ser astrônomo. Imagina, eu ia ter que estudar matemática para caramba, que eu sou péssimo. Mas teve essa época, a época que eu quis ter um telescópio, que acabei não tendo, mas vou comprar, talvez esse ano ainda, né? Porque a experiência lá com o telescópio do Petit na Serra da Beleza foi muito bacana. Então eu tinha esse interesse, né? Pelo céu, tal. Comecei a me interessar na televisão por Arquivo X, que é uma série muito famosa que fala de mistério. Eu gostava já de mistério, tal, e as duas coisas acabaram sendo ligadas ali. Eu virei um super fã dessa série Arquivo X. Estou exemplificando aqui com o Arquivo X e estou mostrando a minha idade aí, né, pessoal? Ah, eu também, a gente tem praticamente a mesma idade, era o meu seriado preferido, acho que é o meu seriado preferido até hoje. E hoje em dia é tão fácil, né? Os seriados são vários streams, você assiste a hora que quer. Naquela época, cara, você tinha que ficar na frente da TV no horário, no dia marcado, no horário marcado. Eu lembro que na Fox passava, às vezes, no final de semana, Maratona Arquivo X, que era 24 horas, um episódio atrás do outro, eu deixava gravando em fita VHS e tal, para ter depois. Hoje está tão mais fácil, né? Pode crer. E aí eu comecei tipo, super me interessei por esse tema e tal. E quando eu tem um amigo de faculdade do meu pai, que ele tem uma casa num condomínio em Atibaia, né? E eu ia para esse condomínio desde de pequeno, desde criança, né? Com meus pais, né? Passar o final de semana e tal. Mas ali eu era amigo mais do filho desse amigo do meu pai, que tem mais ou menos a mesma idade que eu, tal. E éramos pequenos ali, não tinha uma turma, né? Mas aí ele começou a ficar mais velho, eu também e tal. E aí naquela época de pré-adolescência e tal, no condomínio formou-se uma turma ali de
10, 15, 20, 30, até 40 pessoas, né, no auge dessa turma, né? Era uma turma ali que variava de crianças menores, que tinham os irmãos mais velhos, né? Que ia ali de 8 até os seus 25 anos, assim. Era uma turma bem espaçada de idade, isso era legal também, né? E eu passei a frequentar também, a gente está falando aí de mais ou menos 1997, tá? Mais ou menos, quando eu passei a frequentar com mais consistência, né, esse condomínio, né? Então, feriado ia para lá, férias eu ia para lá, eu ficava com esse meu amigo, a gente passava a semana lá, nós dois, no final de semana os pais deles iam, né? Às vezes meus pais iam também e tal. E aí a gente, lá nesse condomínio, é um condomínio que tem muita natureza, né? E tem um lugar, ele é relativamente perto da Pedra Grande, que é uma pedra famosa em Atibaia, né? Que o pessoal salta de paraglider, salta de asa delta de lá e tal. É, mas ele não é, a entrada é antes, né? No bairro do Portão. Se chama Atibaia Clube de Montanha, esse condomínio. Você entra no bairro do Portão e você sobe 9 quilômetros, está lá na montanha, lá no alto mesmo, né? E ele tem, né, uma pedra dele lá, que é a Pedra da Laje. E a gente, adolescente e tal, adorava ir para a Pedra da Laje à noite, a pé, né? Pouca gente tinha carro ainda, esses mais velhos que eu falei da turma ainda, né? Mas era um ou outro, né? Que tinha carro. A gente ia muito a pé para essa Pedra da Laje e tal, e passava ali, ia para lá, sei lá, 10 da noite, e ficava lá, fazia fogueira, levava marshmallow e fazia isso, ia buscar lenha para fazer fogueira e tal. Sempre muito ligado ali com a natureza, né? Em dia de eclipse, teve uma vez que teve eclipse que a gente passou a noite inteira lá nesse lugar, né? E como é um condomínio fechado e tal, aqui em São Paulo a violência é ainda, mas era também, grande. Lá era praticamente zero, assim, então os pais ficavam muito sossegados em relação a gente estar passando a noite fora de casa, assim, então, né? E aí, por esse interesse com mistério, com Arquivo X, vendo tudo que a série trazia e tal, né? Eu ficava olhando para o céu, Dani, e ficava aquele, "Pô, quero ver alguma coisa, quero ver um OVNI, quero ver." E a gente falava muito sobre isso, contava histórias, né? É bem o dilema do eu quero acreditar, né? I want to I believe. want to believe, né? É, a gente acreditava, mas a gente queria ver, né? A gente queria ter contato. Eu até hoje falo com a minha esposa assim, ela, não, não, eu não quero ter contato com ninguém. Aí eu falo, não, eu gostaria, né? Aquela história, acho que tem um filme, eu não lembro se é não lembro que filme que é agora, se é no Contato, que é o filme do Carl Sagan lá, mas É, que fala, se você tivesse uma pergunta para fazer, se você encontrasse com um extraterrestre, qual seria essa pergunta, né? E a gente ficava lançando essas conversas, esses dilemas e tal, e era muito legal, né? E lá no mesmo condomínio, tem uma outra pedra que chama Pedra da Águia. Essa Pedra da Laje, você anda uns 600 metros por uma estradinha, né? E é pelo meio do mato, e aí abre o clarão e tem a pedra, né? A Pedra da Águia, ela é uma pedra que ela era mais longe, e as construções das casas, elas iam praticamente até a pedra. Então a gente quase não ia na Pedra da Águia, né? Porque a Pedra da Laje era mais à parte, assim, a gente ficava. Se a gente fizesse ali um barulho de madrugada, não ia ter reclamação, porque estava longe das casas. A Pedra da Águia não, tinha casa muito perto, assim, né? E geralmente a gente tinha que ir de carro para a Águia, porque ela era bem mais longe, o caminho uma subida era bem mais íngreme e tal, né? Então a gente ficava muito na Pedra da Laje. E ficava ali conversando, e ficava tentando fazer sinais com lanterna, porque a gente ouvia. Na época, acho que tinha até, não sei que rádio que era, mas tinha uns programas noturnos nas rádios, de mistério também. Às vezes a gente levava o radinho e ficava ouvindo tal. E ficava tentando, acho que nesses programas, se você piscar a lanterna virada para o céu, você pode ter a chance de chamar OVNI e tal. A gente ficava tentando fazer. E assim foi, o Dani, por semanas, meses, anos,
que a gente passava ali férias e feriados, tal, e nunca nada aconteceu. A gente via muita estrela cadente, né? A lua, levava binóculo para ver a lua, tal. Ali é rota de avião, então, porque é perto de Guarulhos, né? A gente via muito avião, aí no começo, olha lá, não, é avião, tal. O movimento, né? O movimento contínuo, tal. Todo mundo se empolgava, depois de um tempo já todo mundo sabia que era avião, tal. Pois bem, não sei por quê, em uma dessas noites, ao invés de ir para a Pedra da Laje, a gente foi para a Pedra do Águia. E aí foi de carro, né? O irmão de um cara da turma, ele não ia muito, né, para lá, mas quando ele ia, ele estava de carro. E aí também já rolava aquela preguiça de andar um pouco à noite e tal, aí muitas vezes a gente ia de carro com ele, né? Era um Escort, não sei o ano, mas era um Escort que tinha teto solar, né? E aí teve um dia que a gente foi para a Pedra da Águia, né? Fomos lá e ficamos lá como a gente fazia sempre, conversando, ficava ali olhando o céu e tal. Eu não sei se alguém reclamou de barulho e tal, mas a gente falou, ah, tá, resolvemos ir embora, vamos embora, vamos embora, tá bom, vamos embora. E a gente entrou no carro, né? E aí, a hora que a gente estava saindo da pedra, assim, para pegar a rua, não sei se foi eu ou se foi outra pessoa, mas a gente ficava meio em pé ali no lugar do teto solar, né? A gente viu um negócio diferente, né? Que era diferente dos aviões que a gente estava acostumado a ver e tal. Era um ponto que ficava ali parado, ele ficava vermelho, azul, verde e amarelo, ou um amarelado mais para o verde, alguma coisa assim, mas eram mais ou menos três cores, assim, e ele ficava mudando. E ele ficava parado, né? E a gente, de tanto ver aquilo ali, de ver o céu de Atibaia, a gente já sabia que não era avião, a gente sabia que não era estrela, a gente sabia que não era Vênus, né? Que tem, às vezes, dá para ver Vênus ali e tal. E ele ficava ali e a gente se espantou assim, falou: olha, tem alguma coisa ali. Aí parou o carro, né? Estava saindo para ir para a rua ali. Aí um já saiu, o outro se enfiou ali no teto solar e tal. E aí a gente começou, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, né? E aí esse ponto, depois de um tempo que assim, eu não vou saber te precisar, né? Mas que às vezes parece que foi tipo 1 minuto e na verdade foram 10 segundos, né? É aquela coisa da impressão que dá, né? E a gente ficou ali, um avisando o outro, a gente devia estar em o motorista, o irmão dele, eu, o meu amigo que é o dono da casa, nós quatro com certeza, não sei se tinha mais alguém, tá? Mas nós quatro com certeza. E aí a gente, olha lá, olha lá, olha lá, e todo mundo olhou, viu, né? Não sei agora se o motorista do carro conseguiu ver, porque ele estava no volante, né? Parou o carro, freio de mão e tal, mas a gente que não estava dirigindo viu, né? E aí a hora que a gente estava todo mundo olhando ali e tal, ele fez um movimento assim, é, parece um S, alguma coisa assim, mais rápido e, pum, sumiu. Sumiu, né? Mas ele Não, sumiu assim no lugar ou ele foi para algum lugar muito rápido? Ele ele saiu, foi para algum lugar muito rápido. Ele foi saiu para algum lugar muito disparado. rápido. Uhum. Isso, isso. Né? Mas antes ele fez um movimento Um zigue-zague. rápido também, mas como se fosse um zigue-zague, alguma coisa assim. Uhum. E aí ali, depois de tanto querer, de tanto insistir, pedir, naquele dia a gente não estava na pedra que a gente costumava estar, né? A gente não estava com lanterna ligando pro céu, nada, né? Mas ali naquele dia a gente viu uma coisa diferente, né? E é engraçado porque, cara, isso são anos, né? E eu estou com 40 agora, vamos falar que, cara, isso tem uns 20 anos, assim, né? 20 e poucos anos que aconteceu, né? E faz acho que umas 2 semanas eu encontrei com o irmão do motorista do carro, né? Ele mora nos Estados Unidos e ele estava aqui de passagem, a gente foi jantar, e foi jantar com um conhecido dele, né? Que eu não conhecia. E aí estávamos nós três, eu, ele e esse amigo dele que eu não conhecia, tal, vamos comer uma pizza, e papo vem, papo vai, e em determinado momento o assunto foi para a parte de ufologia, assim, então, né?
E aí a gente estava falando, esse amigo deles sabe que a gente tem casa lá nesse condomínio em Atibaia e tal, e estava falando, não sei o quê. E aí ele virou e falou assim, mas vocês já viram alguma coisa lá? Eu não falei nada. E eu não falava com esse amigo meu sobre o tema há muito tempo, né? Ele virou e falou assim, cara, teve uma vez que a gente viu um negócio muito estranho, né? Muito estranho. Né? Tava no carro do meu irmão ali e tal, e de repente o negócio sumiu e tal. Então, assim, eu vi que 20 anos depois, eu, eu não, eu não criei nada da minha cabeça e tal. Eu nem comentei isso com ele depois, se ele assistir o vídeo aqui, ele vai saber do que eu estou falando, né? Mas essa foi uma experiência que a gente teve lá. O que era? Não sei. Se eu não sei, se a gente não foi atrás de autoridades, nada disso, mas assim, era um OVNI, né? Um OVNI, né? Um objeto voador não identificado, Sim. né? Ele E a não gente, era só uma pode luz, falar. era uma luz que mudava de cor, não era Isso. você não viu um disco, uma pirâmide, Não, não era nada não, não. E ine- tava alto, tava ó, alto, ó, tava aham. alto, tava alto, né? Depois isso passou, a gente cresceu um pouco, né? Namoraram, casaram, tal. Essa turma de 40 hoje, tipo, que vai lá pro condomínio é muito menor e quando vai, o pessoal tem que se preocupar com os filhos e tal, ninguém passa a madrugada Vendo. fazendo fogueira na pedra, né? Então, de lá para cá, eu pelo menos nunca mais tive lá, em lugar nenhum também, mas lá especificamente, porque quando eu volto lá, vira e mexe, eu vou lá à noite, dou um pulo na pedra. Eu gosto muito do lugar, é um lugar que eu considero que me recarrega energia, assim, né? Mas nunca mais vi nada parecido com isso, né? Então, esse é a primeira história que eu trago hoje. E que é muito típico, né, de pessoas que têm esse entusiasmo pelo assunto, a gente vê quando menos se espera, né? Aliás, não só com quem é entusiasta, mas geralmente quem não tá nem aí com esse assunto, quando vê, é num momento completamente inesperado e quando a gente quer ver muito, É geralmente não muito louco consegue isso, né? ver, né? Vê em momentos, né, assim, Parece que eles sabem, né? pois é, Isso que você falou e que a gente estava falando antes das pessoas não falarem, né? Quando eu comentei também que eu estava indo lá para a Serra da Beleza, final de semana que a gente foi, uma tia comentou, eu não acredito, tal, e eu falei, pô, falei, mais uma que vai vir, tipo, o que você vai fazer lá, tal, ela, tomara que você veja alguma coisa, porque assim, eu já tive uma experiência aqui em São Paulo de estar, mas ninguém acredita em mim, de estar andando eu não sei, eu posso até me aprofundar para trazer numa próxima vez, mas ela falou assim, e aí uma luz parou na rua e desceu assim, e parou o carro, tal. E aí o pessoal da família que estava aqui já deu risada, tal, ela já desconversou, mas você vê, é uma pessoa que teve uma experiência com alguma coisa diferente e que fica guardando isso porque o pessoal dá uma ridicularizada, né? sim, inclusive eu acredito, porque ela foi minha professora, né? A pessoa que você está se referindo foi minha professora na escola, né, de língua portuguesa, e inclusive eu já vi uma esfera dessa luminosa que desceu aqui na Avenida Marquês de São Vicente, em Em São São Paulo, Paulo. parou e fez um ângulo de 90 graus e começou a andar assim no horizonte. Eu até acelerei, fui pelo corredor de ônibus, até cometi uma infração de trânsito para tentar perseguir, mas ela foi muito rápido e não deu, né? E então é isso, né? Quer dizer, não temos mais por que esconder essas situações. Acho que quanto mais gente falar, mais coragem a gente vai ter de circular esse assunto e mais experiências de quem você menos imagina que pode ter ou gostar do assunto vão começar a vir à tona também. O estranho vai deixar de ser estranho.
essa é a ideia, né? né? Essa é a ideia. Uhum, E a outra historinha que eu trago hoje, aí tem a ver mais com a parte espiritual, né? E aí é uma coisa assim, eu sou de família, eu ia falar de família cristã, mas eu estou tirando meu passaporte português aqui justamente pela origem judaica do meu sobrenome, né? uhum, Então, eu sou de origem judaica, que depois virou cristão novo, aí eu nasci nessa parte cristã da família, me casei com alguém da comunidade judaica, meus filhos são da comunidade judaica, e eu fico com um pé em cada canoa, mas eu sou uma pessoa que já navegou ali, ou navega até hoje por diferentes religiões, né? Nenhuma vez o espiritismo foi algo que eu estudei, nada disso, né? Tem uma prima da minha mãe, que eu considero como prima também, que, que uma vez eu acompanhei ela num centro espírita, assim, né? Para conhecer e tal. Mas, tirando isso, eu nunca tive nenhum tipo de contato, de estudo, né? Com o espiritismo, né? Mas eu me considero uma pessoa espiritual, né? A minha esposa ela é muito cética, né? E eu sou um cara muito, não vou falar que acredito em tudo, mas eu acredito no que eu sinto, sabe? Por isso que eu estou falando, eu nunca estudei nada, mas eu sinto coisas relacionadas a esse mundo espiritual, né? E eu respeito o que eu sinto e acredito no que eu sinto, né? Então, começando da primeira vez que eu tive uma experiência assim diferente nesse sentido, né? Eu tinha uma uma tia distante que não era nada minha de sangue, né? Ela era prima do marido da minha tia-avó, era uma coisa assim, né? Só que eu tinha uma coisa com ela desde pequena, minha mãe fala isso, né? Que eu ia no colo dela, eu ficava bem, que ela, quando eu estava de bebê, assim, né? Quando eu estava no colo de alguém, ela passava, eu ficava olhando e tal. E eu tive ali um relacionamento diferente com ela, né? Tanto que, desde pequeno, eu ficava, às vezes passava final de semana na casa dela, tal. E ela era negra, né? E eu chamava ela de mãe preta, né? Então tinha a minha mãe e a minha mãe preta, né? Era como se fosse uma segunda mãe, assim. Ela era mais velha, né? Vamos falar que ela tinha a idade talvez da minha avó, um pouco mais nova que a minha avó, assim, mas era uma pessoa mais velha, né? E ela morava numa casa com três primas dela. Então, eram as três que eram irmãs, né? E ela, na casa. E muitas vezes eu ia lá, passava o final de semana com ela e tal. E aí, essa minha tia, mãe preta, morreu, né? Mas eu ainda tinha contato com as outras, né? Não da mesma maneira, mas ainda tinha contato com as primas dela, né? Pois bem, eu morava na época com a minha avó, né? Mãe da minha mãe, e aí eu fui dormir, né? E naquela noite, né? Naquela época eu falava, né? Eu sonhei, hoje eu não, eu sei que não foi isso, né? Mas naquela noite, vamos voltar para quando eu estava lá e falava isso, eu sonhei com uma delas, né? Que eu estava lá na casa, né? E tinham dois banheiros lá, né? E um que era dessa minha mãe preta e um que era das irmãs, né? E ela sempre falava assim, usa o meu, não uso delas, usa o meu, não uso delas, usa o meu, não uso delas, né? Ela sempre batia nessa tecla, né? Ela era uma pessoa incrível e muito rígida com algumas coisas, né? E, e aí, no meu sonho, né? Eu ia lá até o banheiro,
dela e encontrava no banheiro dela, sentadinha, num banquinho assim do lado da privada, uma das primas dela, né? E eu falava assim, chamava Nildes, né? E eu falava, tia Nildes, o que você está fazendo aqui, né? O que você está fazendo aqui? E ela olhava para mim e não respondia. Olhava para mim e não respondia, né? E aí aquilo ficou um tempo ali e eu saí, né? É difícil explicar, né? Sonhos ou, ou o que aconteceu, né? Que para mim hoje é claro que não foi um sonho, né? E aí, na minha memória, né? Minha avó vem me acordar, né? E vem me dar a notícia que a tia Nildes tinha morrido, né? E assim, Daniel, às vezes, né, você está impressionado, tem uma pessoa doente no hospital, com uma doença, você vai visitar, ah, e aí isso fica na sua cabeça, né, e você sonha com aquilo, né, e sonho, todo mundo, a gente sonha, né, então, ela não estava doente, eu não tinha ido lá, eu não tinha tido contato com ela naqueles dias, entendeu? Eu não tinha pensado nela na noite anterior, nada. E o fato dela não falar, né, dela estar ali no banheiro onde ela nunca estava, porque aquele era o da minha mãe preta, né? Hoje eu sei que aquilo não foi um sonho, aquilo foi um encontro, né? E aí você vai falar, mas como é que você sabe? Eu não sei te explicar, eu só sei que é o que eu sinto. Então é isso, eu não li em nenhum livro espírita, nenhum professor espírita me falou, tal. É o que eu sinto. Eu sinto que aquilo não foi um sonho, que É a aquilo sua foi um encontro. intuição. A sua intuição te diz que É a foi. minha intuição. Isso. É o que eu sinto, né? Bom, e aí, pensando nisso e avançando aí no tempo e em mais um caso, foi o que aconteceu também. O que eu tenho como memória uma vez, né? Mas de um tempo para cá, até talvez tenha acontecido duas vezes, né? Que foi com o meu sogro, com o pai da minha esposa. A gente se casou em 2010, né? Em fevereiro de 2010. E em março, acho que foi abril, não tenho certeza se foi abril ou maio, acho que foi abril de 2010 ele morreu. Ele não tinha nada, ele tinha feito exames em novembro do ano anterior e tinha dado tudo ok, né? Mas ele começou a sentir uma dor na barriga, tal, foi internado e acho que 20 dias depois ele morreu. Foi um câncer no intestino que foi galopante assim, e pegou o fígado, deu metástase no fígado, tal. Não teve o que fazer e ele morreu, né? Bom, eu já sonhei com ele, já sonhei. Não sei quantas vezes aqui, mas já sonhei. Mas eu já estive com ele também. E aí eu acho que eu posso fazer um pouco dessa comparação de como foi e do que eu sinto também, né? E aí a primeira vez foi logo depois, acho que uma semana, acho que uma semana mais ou menos depois da morte dele, né? Eu estive com ele e na minha memória vem eu dirigindo, ele no banco do passageiro, dentro de um carro vermelho. Não sei que carro vermelho é esse, né? Eu nunca tive um carro vermelho. Ah, a minha sogra já teve um carro vermelho, mas não sei se era o caso, mas na minha mente fica essa coisa do carro vermelho, né? E a gente fazendo um caminho que eu costumava fazer para levar a minha esposa para o trabalho na época, né? E ali eu estive com ele e ele falou que ele estava bem, né? Bem emocionante assim de falar. Ele falou que ele estava bem, né? Porque era um momento que próximo da morte dele, um momento de muita dor para quem ficou aqui, né? E que era para a gente ficar sossegado, que ele estava bem, que ele ia ficar bem.
mas que eu tinha que cuidar da filha dele, da Dan. E aí era o que ele me pedia, para eu cuidar dela, né? Que ela estava precisando, e para eu cuidar dela. É, e aí eu acordei, né? E falei para minha esposa, falei, eu tive com seu pai. Ela falou, ah, tá, você sonhou com meu pai? Eu falei, não, 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 eu tive com ele. Eu já tinha sonhado com ele outras vezes, quando ele era vivo ainda e tal. E é isso um pouco do eu não saber explicar. Eu sei diferenciar dentro de mim o Uhum. que é sonho e o que não é sonho. Hum. Mas eu não sei é, passar isso para fora, passar isso. é, Racionalmente, você não tem como explicar isso para as pessoas, né? não. Uhum. E aí ela, mas você acredita nisso? Eu falo, não é acreditar. A palavra não é acreditar. Eu sinto isso. Eu sei. Então não é questão de acreditar ou não, entendeu? Não é Uhum. questão de alguém me contar uma história e eu falar, não sei se eu acredito, e tal. Não, é questão de sentir, né? E aí, de verdade, pouco me importa se quem ouve isso acredita ou não. Acha, não, o Gustavo teve só um sonho e tá tudo bem. Eu sei o que foi e não foi um sonho. Eu já tive sonhos, todo mundo tem sonhos, enfim. Sim. E aí foi isso. De um tempo para cá, eu acho que eu tive um outro encontro com ele, mas eu não ficou para mim o que assim, esse teve o carro vermelho, que ele estava bem, me pediu para cuidar da filha dele e tal, mas eu sinto também que eu tive outro encontro com ele já, mas não ficou na minha memória o que é, o que foi, né? E sinto também que eu já tive encontro, sonhos eu já tive, né? Mas que eu já tive encontro também com essa minha mãe preta que eu comentei, né? Ah, É o que eu sinto, né? Então, assim, dos meus 40 anos de vida, né? Eu já tive muitos, inúmeros sonhos, né? Mas eu sei que eu já tive pelo menos 3 encontros. Isso é o que eu tenho na consciência. certo. Com essa minha mãe preta, com o meu sogro e com a prima dessa minha mãe preta, né? Posso ter tido mais e não lembrar? Posso, né? Posso não ter tido mais? Posso também. Eu não fico muito preocupado com isso, né? E não é um tema também que óbvio que eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, né? Se isso de alguma maneira é abordado, é me perguntado, eu falo, tal, como eu estou falando aqui, contando para você. Mas também não é algo que eu fico falando sem motivo algum, né? Uhum. Então, esses foram aí as duas historinhas de partes e temas diferentes que eu me propus e compartilhei aqui com você e com o pessoal que está nos assistindo. Legal, Gumo. Nossa, muito obrigado aí por você trazer para a gente temas aí tão íntimos, né? E tão importantes aí na tua vida, né? Que tem aí relevância científica, transcendental, emocional, né? Agora, sim, uma pergunta básica que acho que serve para ambas as situações, tanto dos sonhos, ou dos sonhos que, porque foi dormindo, né? Dos sonhos que seriam Uhum. Na com, cama, vamos falar, foi na cama, que né? você Que teve. eu não sei se eu estava dormindo, se eu não estava, eu não sei definir isso, né? Mas eu É, estava deitado na cama, né? sim, sim, quando eu digo sonho, não estou me referindo a um sonho do ponto de Sim. vista técnico, freudiano ou da neurociência, que foi desses encontros, então vamos nos referir a eles como encontros, né? Tanto desses encontros que você teve enquanto você dormia, como a experiência com o OVNI ou com o UFO, né, lá em Atibaia. Como foi a sua vida após cada uma dessas situações? Você se sentiu modificado? Você ampliou a sua noção de realidade ou aquilo de alguma maneira foi sendo esquecido e tudo continuou como estava, assim? Caiu uma ficha? Como é que foi assim para você? Pensando na primeira experiência que foi essa com
com a tia Nildes, eu acho que depois daquilo, entre aspas, não mudou nada, porque eu não entendia na época direito. Na época era um pouco de sonho para mim ainda, entendeu? Não um encontro, né? Eu vim entender isso depois, Ah, perfeito. Uhum. né? Eu devia ter ali, ah, sei lá, uns menos de 20 anos, né? Só que você vê, Dani, isso ficou marcado, né? Tipo, então, não é. Sonho você fala hoje, né? Que você sonhou ontem, É. ou de 2 dias, tal, né? Isso é uma coisa que ficou marcado, Uhum. né? E eu vim entender isso depois. Eu não sei se foi agora, na época do encontro com meu sogro, e que aí eu retornei para aquilo que ficou marcado e entendi, ou se foi um pouco antes. Mas aí, depois desse entendimento, eu confesso que eu me sinto mais, não sei, mais em paz, assim, né? Uma questão, não sei, mais seguro, mais uma coisa que, tipo, aberto a possibilidades estranhas, no sentido de tá tudo bem, né? Pode ser que você seja uma pessoa que tenha uma abertura maior para essa parte espiritual, entendeu? E eu aceitei isso de uma maneira boa, de uma maneira positiva, de uma maneira que me trouxe um pouco mais de paz, né? Acho que dessa parte espiritual é um pouco disso, né? E da parte do OVNI, eu vou te falar, acho que me deixou um pouco mais contente na busca que eu sempre tive de ver alguma coisa diferente, né, nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo, por ter sido uma vez só, há muito tempo, não aconteceu mais, e foi uma luz, não foi uma esfera, não foi, eu não vi um disco, tal, não aquietou a minha vontade de querer continuar é, com a possibilidade de ver ou de ter um encontro com o extraterrestre para fazer a tão falada pergunta, que pergunta você faria, tal, né? Então, acho que por essa parte me deixou um pouco mais contente por já ser um, uma amostra, assim, né? Mas ao mesmo tempo não me satisfez, né? Então eu ainda continuo sendo o mesmo cara que olha para o céu e fica admirando a beleza do céu, mas que também continua querendo ver e presenciar sei lá, participar de coisas diferentes. É muito interessante isso, porque nos traz a constatação, eu acho que é possível afirmar isso, de que o estranho, ele tem um potencial de transformação para nós, né? Independentemente se ele for uma formação do inconsciente recalcado, como diria Freud, né? Ele tem um potencial, de transformação, nas nossas vidas, né? Ou seja, não é mais uma coisa igual às outras. É algo que instaura um novo campo de apreensão de si, do outro e da realidade, né? Eu contei um sonho meu, inclusive, aqui na playlist O Estranho, que é uma interpretação vinda do além-túmulo, o nome desse vídeo, em que eu tive um sonho que eu entendo que tem alto poder, alto potencial, né? Embora eu não tenha certeza absoluta de nada, mas eu entendo que tenha um alto potencial mediúnico em que eu recebi aí uma mensagem do meu falecido avô, de que eu deveria cuidar mais dos meus pais, né? Era um sonho hiperrealista e indistinguível a sensação da sensação de vigília, da realidade que a gente tem mundana,
né? E impacto emocional daquela mensagem me modificou profundamente a ponto de eu dizer que eu era um antes do sonho e depois eu virei outro, né? Uhum. Claro, guardadas as devidas proporções, eu sou o Daniel, mas assim, que o sonho ele estabeleceu um marco na minha vida, né? Então, a gente não sabe, independentemente da teoria que a gente usa, né? Como que a mente pode, através de um sonho, produzir uma transformação emocional tão grande, sendo que é você mesmo quem estaria falando isso para você dormindo, né? Sim. A gente é um mistério isso, né? Independentemente de uma questão transcendental ou não, a gente não tem na psicanálise, nas neurociências, uma resposta para como que um sonho que alguém produziu ter essa possibilidade de mudança tão repentina de uma hora para outra, esse impacto, assim como as experiências de quase morte. Uhum. Também nós abordamos aqui no canal, a pessoa passa a rever a vida e a viver de um outro jeito muito diferente por ter vivenciado aquelas cenas, né, em uma situação de quase morte. É um enigma como uma situação dessa tem um poder de ressignificação das coisas tão grande, né? Então, por isso que é o que você falou, sigamos aí com o espírito investigativo, né? Não, e eu te falo que, assim, essas experiências que eu compartilhei aqui com vocês, sem se aprofundar mais no que mudou, elas me trouxeram só coisas positivas, tá? Olhando no macro, eu posso ver dessa maneira. São Legal. só sentimentos positivos, seja de felicidade, de paz, mas coisas positivas. Muito bem, Gu. Então, podemos encerrar por aqui nosso encontro. Tudo bem, tá ótimo. Demorou, mas conseguimos. Demorou, mas conseguimos. Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos até aqui. Ao Gu, novamente, pela presença, por ter dado esses depoimentos. E, pessoal, quem gostou, compartilhe o vídeo, façam comentários, vamos interagir mais, deixa o seu like, vamos fazer a comunidade Gaiata Psi crescer. Ainda é um canal pequeno, de certa forma, né? Então, quanto mais interação tiver, melhor. E se você tem alguma experiência que gostaria de compartilhar com a gente, entre em contato gaiatapsi23@gmail.com ou direto pelo Instagram, @roismandaniel, manda um direct e a gente agenda aí uma gravação pelo Zoom. Então, muito obrigado pela presença, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.